CPI pode ser obstáculo na sessão municipal de Paracatu? Bom, o que acontece é o seguinte, hoje o que a gente tem? Hoje nós temos um pré-candidato à reeleição. Claro que isso é hoje, é o prefeito de Paracatu, Igor Santos. E quem está no poder leva uma vantagem. Você que conhece Fórmula 1, sabe que um bom treino faz você conseguir a pole position, que é sair na frente, na largada, né? Então, se você tem um carro bom, o automóvel está bem equilibrado, está com toda a estrutura, você tem uma chance maior, que você sai na frente, você tem toda uma condição técnica, você tem ali um carro potente, então você sai na frente. Em tese, quem está no poder, principalmente em cidades como Paracatu, Paracatu é uma cidade rica, arrecada muito dinheiro. Então, é uma cidade que você tem recursos. Eu falei aqui recentemente que o governo, numa entrevista em um jornal da cidade, falava que teria 200 milhões para investir em obras. E 200 milhões não é R$200. 200 milhões é 200 milhões, é muito dinheiro. E essas obras, ela criam um impacto muito grande no cidadão, né? E quem está no poder, e aí o prefeito também não tem culpa. Ele foi eleito prefeito, a lei permite a reeleição, então ele também não tem culpa, ele está na dele. Ele está na dele. Então, quem é prefeito e que está numa cidade do porte de Paracatu, leva indiscutivelmente uma grande vantagem. E Paracatu não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Então, é no primeiro turno mesmo que se define a eleição em Paracatu. Você diz, Will, e aí? E aí que no meio do caminho tem uma pedra do governo municipal, aí o prefeito Igor Santos, que é a CPI do transporte, que está lá na Câmara Municipal. Se não acontecer nada, evidentemente que ele vai ter chances reais de estar na disputa de maneira muito forte. Se acontecer alguma coisa, porque você tem a política e tem o poder judiciário, você tem o Ministério, você tem a política, né? O fato político, você tem o poder, o Ministério Público e você tem o poder judiciário. A velocidade da política é como um raio, né? É o verbo, é a discussão, né? É a oratória, então tudo acontece muito rápido. O Ministério Público tem a sua denúncia, quando o Ministério analisa que se tiver alguma coisa ali de errada, e busca o questionamento, e aí isso vai para a Justiça. A Justiça é mais lenta, pelo amplo direito da defesa, né? Então, você tem aí a política, que é o debate na Câmara Municipal, é a discussão daquele tema, aquela CPI que está ali. Você tem o Ministério Público, que está observando, e se vê que tem alguma coisa, vai se manifestar, e você tem o Poder Judiciário. Aí, paralelo a isso, você tem o quê? O governo, aí estão falando de Paracatu. Aí você tem o prefeito em ação, com obras, com programas e com projetos. Aí, esse debate todo vai para a sociedade, vai para a comunidade. E a comunidade começa a absorver toda essa discussão. A discussão política, o posicionamento do Ministério Público e o andamento no Poder Judiciário. E aí também as ações do governo. Então, evidentemente, que tudo isso gera um balaio de gato, entre aspas, né? Ou uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão, porque tudo vai ali dentro, né? E a panela começa... Então, o governo tem a estrutura toda na mão, a oposição tem um verbo, a fala, a oratória, né? E a justiça é independente. Vai analisar os fatos e vai lá na frente tomar a sua posição. Então, isso faz com que a gente fique de olho nesses momentos que antecedem a eleição. Nós estamos aí há um ano praticamente da eleição. Nós estamos em agosto, a eleição é em outubro. Agosto, setembro, outubro. Então, nós estamos há um ano da eleição. Estamos um ano da eleição praticamente. Então, esse é o cenário. Você vai dizer, Will, e os candidatos, Will? Política tem um jogo que é muito interessante. O que o político fala hoje, ele pode mudar amanhã. Depende das circunstâncias, do que está acontecendo. Quem não é candidato hoje, é candidato amanhã. E aqui em Minas Gerais tem um detalhe, quando a pessoa diz que não é candidato, é. No Nordeste, não, se disser assim, eu sou candidato 3 anos antes da eleição, o camarada diz que é candidato. Aqui não, aqui deixa o tempo passar. Quando se demora,
quem está no poder leva vantagem, quando você não tem a claridade. Então, em Paracatu depende muito também das alianças. Se você pegar, o prefeito Igor Santos teve uma votação em torno de 33%, um terço, né? Um terço da votação. Então, ele precisa ter mais votos. Então, ele precisa ter mais alianças. Ele precisa construir isso. Quem está hoje no governo, amanhã pode não estar. E quem não está, pode estar. Isso vai depender muito das circunstâncias políticas. Isso vai depender muito do que vai acontecer com essa CPI e o que vai acontecer com o governo municipal. Se a CPI não tiver nenhuma grande pedra na estrada, o prefeito leva indiscutivelmente vantagem. Se tiver, vai ter, portanto, esse debate. Outro detalhe é quem vai disputar a prefeitura de Paracatu com o atual prefeito Igor Santos. É outra pergunta. Porque quem está hoje no poder pode não estar. E quem está hoje no poder e pode não estar, pode fazer uma aliança contra o atual governo. Como também o atual governo pode fazer uma costura ampla e trazer no bojo aí forças que vai dar ele a eleição. Porque, preste atenção, vem a eleição do próximo ano, mas já tem a eleição de 2026. Dizem por aí que o prefeito Igor Santos pode ser candidato a deputado federal. Mas primeiro, em política, é o seguinte, primeiro é um passo. Né? Se ele se reeleger, ele pode renunciar e ser candidato a deputado. Se ele não se eleger, ele pode ser candidato a deputado federal, mas com uma circunstância diferente. Então, o cenário está se desenhando e a gente vai acompanhando. Mexeu com você, mexeu comigo. Chama!